Olá, tudo bem? O objetivo da nossa aula de hoje é compreender um pouco mais a fundo a obra da Hannah Arendt, A Condição Humana, especificamente o capítulo 2, as esferas pública e privada. Bom, nessa aula eu destaquei alguns pontos centrais do texto e que eu vou compartilhando com vocês, e na medida em que eu vou mostrando, vou lendo, vou conversando e, claro, explicando. A intenção é a gente conseguir, em linhas gerais, se aprofundar melhor, não só da linguagem do autor, mas principalmente da sua tese a respeito da despolitização que a gente perdeu a partir dessa confusão entre espaços público e privado. Então, vamos lá para a primeira citação. Ali consta o homem animal social ou político, e a discussão já no início do texto é que a Hannah Arendt traça a condição humana, lembrando, né, da sua diferença de, por exemplo, natureza humana, e a discussão que ela se desenvolve é exatamente o quanto essa condição humana está atrelada ao fato da relação humana e da sua interação social. Nesse sentido, então, se difere, por exemplo, do labor, uma vez que o labor, Hannah Arendt identifica como se fosse uma prática quase que animal, ligada à subsistência, diferenciando-a, portanto, da ação, que é onde ocorre o campo do trabalho, e é no trabalho que, por exemplo, há uma especificidade da condição humana, que é não só a produção de bens, por exemplo, para a sobrevivência, mas é antes a produção de si próprio. Então, por isso ela cita que só a ação é prerrogativa exclusiva do homem. Nenhum animal e nenhum Deus é capaz de ação, uma vez que a ação depende inteiramente da constante presença dos outros. Então, a base da discussão da Hannah Arendt se dá a partir dessa condição de troca, de interação, e é nisso que efetivamente se constitui a natureza humana. Dando continuidade, a segunda passagem da obra que eu destaco para melhor explicá-la é quando ela trata a respeito do pensamento grego, lembrando uma citação, inclusive, do Hans-Georg Gadamer, que a Grécia é o berço da civilização ocidental, então não é à toa que, por exemplo, a Hannah Arendt vai recorrer, né, ao pensamento grego antigo para se referir a essa situação da interação humana e de como esse humano ocidental efetivamente se instituiu, e dentro dessa lógica, na condição grega, a organização política ela não é algo que, por exemplo, né, seja uma simples organização de associação das pessoas. Há um aspecto, inclusive, que nos diferencia dos outros animais. Então, ela parte da concepção de Aristóteles, de que somos zoon politikon, e a partir disso, ela vai mostrar que essa política não é só, né, como eu disse, essa aproximação, esse conjunto de uma vida simplesmente coletiva, mas pelo contrário, é algo inclusive que nos difere da condição animal, porque tem a ver com uma administração de um conflito, do diferente e, sobretudo, da multiplicidade de pensamento. Então, por isso, o surgimento da cidade-estado é algo que vai demarcar especificamente essa condição política, e essa condição de preservação da liberdade. Essa discussão sobre ser cidadão na Grécia Antiga está diretamente relacionado a, no espaço público, ser livre e poder pensar livremente. E em relação a essa interação no espaço público, essa condição política, algo que nasceu junto à cidade-estado, por exemplo, na Grécia Antiga, e quando a gente fala aqui de Grécia Antiga, naturalmente, a gente está pensando de Atenas, da democracia ateniense, então a gente tem essa próxima citação. Nesta citação, consta que no interior dessa polis, manifestavam-se duas condições desse biopolíticos, né, descrito, por exemplo, por Aristóteles, que era a da praxis e da lexis, ou seja, o espaço público é o espaço da ação e do discurso. Inclusive, é essa relação entre a ação, lembrando que a ação aqui tem a ver com aquela perspectiva do trabalho, e o discurso tem a ver com essa, inclusive, complementação que o próprio Aristóteles deu na sua teoria do zoon politikon, dizendo que também somos zoon logoi, ou seja,
animais de palavra, animais de razão. Essa racionalidade é o aspecto, inclusive, que mais se destacou no âmbito público. É desta racionalidade, inclusive, do discurso, é que, por exemplo, se opõe toda a violência, uma vez que a violência encerra o diálogo e é visto, por exemplo, pelos gregos antigos, como o oposto da civilização. Porque o que caracteriza efetivamente a polis e a própria constituição da condição humana dada naquele interior é o fato do discurso ser a via legal, a via formal de persuasão, de administração das diferentes possibilidades de ser quem eles eram. Dando sequência no texto, a gente parte para um novo tópico que é sobre a polis e a família. Nesse tópico, a gente tem que há aqui uma distinção na Grécia Antiga muito clara entre o que seria o âmbito privado e o âmbito público. Se o capítulo, de um modo geral, discute estas duas esferas, aqui a gente tem a tese central, pelo menos na compatibilidade com, né, o próprio enunciado ali desse segundo capítulo, que é demarcar o que é especificamente do conjunto, né, pertencente ali de responsabilidades e de funções da família, do âmbito privado, e da polis, por exemplo, do âmbito público. Então, a discussão aqui é que na esfera familiar, ou seja, no âmbito privado, há algumas marcas que são exclusivas, como, por exemplo, ali impera a desigualdade, diferentemente da polis, em que todos são iguais e que a multiplicidade de pensamento é valorizada, dentro da família, numa condição de uma perspectiva patriarcal, a gente tem ali uma espécie de uniformização do pensamento, que seja pela via da imposição. Inclusive, falando agora há pouco, né, a respeito da polis ser o espaço da não violência, uma vez que a violência é oposto à lexis, no âmbito específico da família, não que a violência seja uma prática, mas essa força, não a da persuasão pelo discurso, mas da própria estrutura hierárquica, por exemplo, ela acaba sendo a que orienta as atividades dentro do lar. Ao passo que na polis, a igualdade é um pressuposto, e é justamente o oposto, então, daquilo que seria o espaço privado. Inclusive, as funções são diferentes. No âmbito da família, a grande condição, a grande situação seria de tentar preservar a vida, inclusive nos papéis atribuídos ao homem e à mulher. A ideia da preservação e da manutenção da vida. No âmbito público, o da polis, a preocupação já não é mais, por exemplo, em relação à preservação das vidas das pessoas. A polis já pressupõe que isso existe e o âmbito da ação, junto ao discurso, agora, tem como pressuposto a manutenção do diálogo e a condição da preservação, a partir dos discursos, de uma justiça e de uma igualdade. É a partir dali, dessa manutenção, né, desses discursos, que, por exemplo, transparece aí o discurso da chamada vida ativa. E aí chegamos no nosso último item, a promoção social, e a partir desse item, Hannah Arendt discute, antes efetivamente de chegar nesse ponto, como que essa relação entre público e privado, presentes na Grécia Antiga, passaram gradativamente a se transformar no mundo romano e como que isso na modernidade se descaracterizou. Então a gente tem, por exemplo, autores como Jean-Jacques Rousseau, um dos grandes entusiastas desse privilégio dado a um âmbito privado em relação a uma espécie de depreciação do espaço público, e claro que isso tudo trouxe consequências. Então, claro que o Rousseau aqui é só visto como um indicativo de um pensador que reflete todo um ideal de época, mas as consequências são, de fato, o que interessam a Hannah Arendt. E em relação a isso, então, olhando agora no texto, a gente vê que há, na modernidade especificamente, uma espécie de confusão de papéis entre público e privado, e junto a essa confusão de papéis, a gente tem que é no espaço público que o trabalho agora passa a se caracterizar como aquilo que era exclusivo do âmbito privado, por exemplo, que é a própria sobrevivência, e no espaço público, né, que antes havia garantia da multiplicidade, dos diálogos e da liberdade, já não há mais necessariamente essa liberdade, há, pelo contrário, uma espécie de uniformidade de pensamento, uma vez que as pessoas se restringem, né, na possibilidade que outrora era
de se constituir a partir dessa multiplicidade, agora há cada vez menos opções, seja de pensamento, mas também de constituição de ser quem são. Então, dentro dessa condição especificamente, né, do âmbito público, mas que já mistura aqui muito do âmbito privado, na modernidade, a gente passa a ter uma diminuição, por exemplo, da lexis e do discurso e um aumento, inclusive banalizado, da violência. Esse aumento banalizado da violência era algo que, se acontecesse, seja pela ausência da lexis, mas também pela hierarquia e a marca da desigualdade, lá na Grécia Antiga eram exclusivos de um âmbito privado, de uma esfera privada, que agora se tornaram públicas. Então, dentro dessa condição, a esfera pública passou a ser uma espécie de um desdobramento da esfera privada, e já não existe necessariamente essa linha que dividia um de outro espaço. Quais são as consequências desse desaparecimento dessa linha que as dividia? É que hoje, no âmbito público, a gente tem, justamente por não poder desfrutar da liberdade no espaço público, mas ser exatamente o espaço público o lugar das desigualdades, da violência e da hierarquia, a gente tem como consequência disso tudo a uniformização de pensamentos, o que, junto à banalização da violência, se torna um berço para, por exemplo, condições políticas de extremismo e também de totalitarismos. E se antes a reflexão, o lugar do discurso, da lexis, era o âmbito público, agora a gente tem uma inversão e a reflexão se restringe ao âmbito privado. Por isso, na citação final, destacada aqui nessa aula, a gente tem que a própria autora, né, discutindo a respeito disso, fala que, embora nos tenhamos tornado excelentes naquilo que elaboramos em público, a nossa capacidade de ação e de discurso perdeu muito de sua antiga qualidade desde a ascendência da esfera, né, que essa esfera social baniu esses últimos para a esfera do íntimo e do privado. E justamente essa transição, né, fez que houvesse toda essa configuração de pensamento que demarca a condição, por exemplo, de novas pessoas ou a condição humana moderna.